Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Tá, começamos? Estamos no ar. Lúcia Dexheimer, de Areia Leão. Então, estamos no ar com mais um programa Hipotenusa Cultural. Eu, Lúcia Dexheimer, de Areia Leão, com Marino Boeira e a nossa convidada de hoje, Margarete Moraes. Então, para quem estiver nos assistindo através do site www... Eles fazem uma letra pequena, Não, eu é que sou cega. Óculos, Pois é, que eu me esqueço, às vezes eu me esqueço. Tu fica bonita de óculos, vai. www. Ficou mais fácil? www.radioweb.com. No Facebook, Rádio Web EO, ou facebook.com/Rádio Web EO. No Twitter, ou Instagram, @Rádio Web EO. YouTube, Rádio Web EO. E no WhatsApp, 997-488-759. Então, um bom dia, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para quem estiver nos assistindo nos outros horários, né? Que não são os que não é o hoje, que não é o ao vivo, né? Eu peço desculpas porque eu estou atrapalhada, eu caí da escada antes de chegar aqui. De novo? Sim, e agora eu estou há 2 semanas caindo, né? Até acertar a medicação, eu estou meio gagazinha. Caindo. Mas vamos ao nosso programa, que tem a pretensão de ser... Uma caneta para a professora. Uma caneta. Obrigada. Tem a pretensão de ser um programa cultural, né? Às vezes é um Hipotenusa programa cultural o nome, né? Não né? sei se eu citei o nome. Não, falei? Citasse tudo. Citei que eu já estou meio gagazinha. Tá, citei. Né? Nossa poeta. Nossa, Mas está conosco aqui, então, a Margarete Moraes. Que todos conhecem, né? Como foi vereadora, né? Vereadora de Porto Alegre. Né? Margarete chegou a ser prefeita de Porto Alegre uns dias, né? Se tu não conta isso. Conto, sim. Por que não, né? Por que não contar, né? Tem que contar. Eu era a presidenta da Câmara e o prefeito era o João Verli, que ele já tinha assumido como vice do Tasso, que havia concorrido ao governo do Estado e não tinha sido feliz. E, então, o João Verli ficou um prefeito sem vice. Na sua ausência, é normal isso, é da regra, assume o presidente ou a presidenta da Câmara. Sim. Então, ele foi para o Fórum Social Mundial na Índia. E é muito tempo de viagem, né? Deu uns 15 dias, assim, entre ida e volta. E a presença dele no fórum lá deixou assim muitas obras para eu inaugurar. O que tu inauguraste? Lembra? Lembra. Várias. Sobretudo casas populares. É verdade. Era outro governo, né? Era outro governo e não tinha Minha Casa Minha Vida nacional, não tinha um centavo do governo federal, era todo um trabalho do DEMAB, me lembro do Carlos Pestana, que era o presidente, e outras questões assim formais, tranquilas, sem problema. Margarete Moraes, mas a Margarete tem se destacado, eu tenho acompanhado através da mídia, nessa batalha que todos nós brasileiros estamos travando hoje, né, contra o que está acontecendo no país, né, esse arroxo na cultura, esse arroxo em todas as áreas, né, mais ou todas menos as áreas civilizadas, inteligentes, né, é todo o cocô geral, né. Essa rádio aqui se permite dizer algumas palavras fora mas qual é a palavra? Por dizer cocô, qual é a... Não fica bem, né?
nas outras rádios, aqui fica. Margarete, eu tenho visto na mídia que tu está participando dessa batalha, né, pela preservação de algumas entidades culturais aqui de Porto Alegre, a Cinemateca, a Capitólio, do Capitólio, né? E o ateliê da prefeitura, ateliê livre da prefeitura. Tu podia falar um pouco sobre isso? Seria interessante, né? Porque é bem pertinente, né? Primeiro, eu queria cumprimentar o Marino e a nossa poeta. Obrigada. Por esse trabalho que é a mídia alternativa, né? E essa mídia alternativa é que consegue dizer... Que eu acho que é muito importante, que é muito importante, né? Ela faz num momento como esse, né? Que as grandes empresas, mesmo tendo vergonha do atual presidente, eles não colocam nada, minimizam, etc., e não aceitam uma posição contrária aos seus pensamentos. Volta à ideologia do pensamento único, né, que faz a cabeça da maioria da população. Mas as pessoas hoje se comunicam pelas redes sociais muito, né? Sim, ouvem essa rádio alternativa que vocês fazem. Eu acho que prestam um serviço à democracia muito relevante. Eu vou te pedir, Margarete, porque essa rádio é uma rádio pobre, né? Ela ainda não é uma rádio rica. Então, os microfones não são muito sensíveis. Te pedia que falasse mais próximo do microfone para a gente não perder. Eu nem sei se eu estou falando próximo também. Eu, às vezes, falo próximo, às vezes falo longe, eu nunca sei. Então, vamos, Margarete, a nossa resistência, como é que nós fizemos? Bem, primeiro, não foi graças a mim, foi graças a todo um projeto que foi a Administração Popular em Porto Alegre, que foi dirigida no primeiro momento pelo Olívio Dutra, que nunca obtivemos um centavo do governo federal para nada, nós não existíamos, e ele convidou para ser secretário da Cultura o jornalista Luiz Paulo de Pilavares, que também era filósofo, advogado. Meu colega na Faculdade de Filosofia, né, falecido, né, Pilavares. Uma pessoa extraordinária, que tinha muito conhecimento teórico e conceitual de arte, de cultura, e que compreendia a cultura de uma maneira que, até então, o status quo não trabalhava. Do ponto de vista público, falando assim, quais são as obrigações do poder público, cultura vai além do conceito de arte. A arte, ela pertence à cultura, é uma das expressões culturais. Então, é a capacidade que todas as pessoas têm de se manifestarem através de símbolos, de signos, de poesias, de artes visuais, do teatro. São todas as linguagens artísticas que são fundamentais. Mas cultura é mais abrangente, não é mais importante, é só mais abrangente. Então, é toda essa capacidade que nós temos de entender o passado, estabelecer um elo com o passado, para que a gente compreenda o nosso presente. E eu acho que o mais, assim, para mim, sedutor é o fato de a gente poder construir um futuro diferente, né? Um futuro diferente, compreender o que está acontecendo e agir. E cada um age com as suas ferramentas, né? Vocês aqui no microfone, acho que são importantes, e as pessoas escrevem, colocam suas posições, fazem obras de arte, porque hoje tem muita censura, né? Tem muita censura nacional. É o que mais tem, né? E esse governo, assim, que tem esse cunho autoritário, que o sonho do presidente é voltar à ditadura, ele diz isso, e ele nunca mentiu, né? Sim, na campanha, ele mentiu, dizia, escancarado, né? Escancarado. Elogiava o coronel Ustra, que foi um torturador da nossa presidenta e de muitas pessoas, foram torturadas, foram mortas, foram incineradas, que as famílias não têm um corpo para chorar. Então, eles odeiam a arte e a cultura porque fazem as pessoas pensar, fazem as pessoas refletir e serem felizes também, né? Porque e todas as pessoas têm esse direito. Então, até então, os equipamentos culturais da cidade, eles se encontravam e se encontram ainda no centro da cidade de Porto Alegre. E a gente acha que isso foi maravilhoso, toda essa construção. Mas a gente pensava que existia toda uma periferia, os bairros da cidade, que não tinham acesso a nada, e que ficavam reféns do programa do Silvio Santos, que já era isso, que tinha uma coisa que dizia, vale tudo por dinheiro. Né? Era verdade. Era uma coisa assim, né? Mais vale ou menos tudo assim, por dinheiro. reféns desses programas, né, medíocres da televisão. Horrível. Então, a gente trabalhou com
3 princípios. Isso foi evoluindo depois do Pila, mas sempre baseado nas ideias dele de democratização, que significava ouvir as pessoas, ouvir os artistas, ouvir as pessoas comuns, ir para a comunidade, ouvir os sindicatos, as associações, mas também ouvir qualquer pessoa e ouvir sugestões. Democratização, aí nós criamos o Conselho, o FUNPROARTE. Muitas ideias da SMC vieram dessas reuniões com a comunidade cultural. Sim. A descentralização não significava levar a arte para lá, mas significava oferecer os meios para que eles pudessem desenvolver sua expressão. Aí, então, saía assim, fanzine, pintura mural, hip-hop, reggae, gostavam muito. E o que mais me surpreendeu, o que mais me emocionou nesse tempo, acho que eu estou falando demais. Não, ótimo. Foi uma vez dessas tantas que a gente ia nas reuniões do orçamento participativo, que não era só definição de orçamento. Antes da reunião do orçamento, ouviam todas as secretarias, a cultura, e sempre o secretário que ia, não era só eu que era boa, todos iam. E aí um líder comunitário, ele pediu que eles diziam que não conheciam música erudita, que queriam lá na Restinga música erudita. Eles queriam ouvir concerto. Queriam conhecer, porque não sabiam. Porque não tinham noção. Mas, fora isso, a gente trabalhava também com expressões que não eram consideradas culturais, como capoeira, o carnaval, etc., etc. Aí eu volto para a secretaria e peço para o coordenador, como fazia sempre numa reunião, pensei que ele tivesse produzido e realizado, mas era uma coisa inusitada isso. Aí eu volto lá na Restinga, dali 3 meses, não aconteceu nada, a senhora prometeu. Aí volto para lá e conseguimos, então, fazer, porque exigia uma produção muito especial. Era no Secores, que é um centro comunitário, lá na Restinga, enorme. Foi feito um palco, provisório, claro, um palco, uma iluminação indireta, assim, todo um clima, né, para um concerto. E aí, quando entra assim, a orquestra do Teatro de Câmara do São Pedro, elas todas de vestido preto, de gala, e eles de smoking. E tocavam Vila Lobos. E eu ainda, muito preconceituosa ainda, ou medrosa, eu disse, um repertório mais popular, né? Não era popular. E eles, em silêncio, aplaudiam quando tinha que aplaudir. E aí, no fim, todos choravam e se abraçavam. Então, é isso assim de fazer a troca, né? Deles, um grupo de lá conheceu São Pedro, a escola vai ao cinema e o cinema vai à escola, coisas assim. Isso é muito interessante, então, Margarete, porque é um preconceito muito arraigado entre a elite cultural, né, entre os mais ricos, totalmente arraigada. Os pobres, eles são riquíssimos, né? Eles têm um imaginário muito mais rico do que aqueles que têm tudo na vida. Você tem que dar feijão com arroz para os pobres e reserva o camarão para os ricos, que sabem que o camarão é melhor que o feijão com arroz, né? Mas isso é uma inverdade, isso é uma mentira. Eu tive agora o ano passado em Cuba e fui no Teatro Nacional de Cuba. Eu nunca fui, agora estou querendo ir, porque eu tinha uma pena, assim, por conta do boicote norte-americano, né? Conheço a história do Fidel. Fica mais próximo do microfone, questão dos microfones. Mas eu tive em Havana e fui no Teatro Nacional tem um nome da bailarina, né, que é a criadora do teatro em Cuba. Você comeu o nome dela mesmo, agora me deu me fugiu o nome, eu sabia. Mas eu vi o balé Dom Quixote, o balé Dom Quixote, um teatro maravilhoso, imenso, um teatro maior que o Teatro de São Pedro, cheio de pessoas que pagavam uma dinharia para assistir, e era gente do povo, né? Eu fui com meu filho, que tinha na época 17 anos, acho, 18 anos, nunca tinha ido ao balé, né? Tinha um certo preconceito. Conrado. Um certo preconceito em relação ao balé, que o balé não seria uma coisa de homem e tal, essas bobagens, né? E ele viu e ficou maravilhado, né, com a história do Dom Quixote, né? E eu fiquei realmente assim, quer dizer, emocionado, né, ao ver aquela população que paga uns trocados e está lá vestida normal, né, quer dizer, tu não põe smoking, não põe gravata, e você vai assistir o balé, que é uma arte durante muito tempo considerado um negócio muito refinado para poucos iniciados, né?
Então, privilegiados. Então, o que vocês para os fizeram aqui privilegiados. na prefeitura, naqueles governos do Olívio, do De Tasso, todos os quatro, sem exceção. Do Raul e do Raul, né? Do É Werner, dar acesso às pessoas, né? fantástico. Popularizar, né? Eu trabalhei com todos, menos o Olívio foi o primeiro. Pila. Eu era coordenadora de artes, É. daí que entra a história do ateliê. É. O Werner foi muito meu amigo. O Werner era professor lá na Unicinos e foi ele que me convidou para dar aula um determinado período lá na Unicinos. Uma pessoa né? maravilhosa. Né? Morreu muito cedo, né? Tinha um jeito de durão, ele era tímido, né? Mas se tímido, tu falava com ele, tu gostava. Professor né? Werner. Mas vamos chegar ao presente. Eu queria Então colocar vamos chegar ao uma questão para presente. ti, Coloca. Margarete, que eu Podem acho falar. interessante, né? Queria ouvir uns poemas também. Depois, Os Sem poemas, não, né? Num programa não, sobre bem cultura tem que ter não, poema, né? ela diz alguns aqui, né? Não, habitualmente não, nem sempre, porque eu não sei dizer poema, né? Eu tenho um leve... Só sabe escrever. Eu acho que eu não sei O Marino lê dizer. para ti. Mas eu nem, pior é que eu nem tenho, nem trouxe sei. hoje não, o tô livro E não dela. sei de cabeça os meus poemas, é um defeito horrível que eu tenho, e Não nem é dos defeito, outros. não. Não é, porque porque quase todo mundo sabe, né? Eu Mas queria vamos- colocar se me uma lembrar, questão eu para falo. ti, que além de uma pessoa voltada à cultura, tem uma pessoa que vive a política, né, no Brasil, tem uma pessoa que tem posições muito claras a respeito dessas coisas todas, né? Nós vivemos hoje não uma ditadura aberta, mas uma espécie de uma ditadura consentida, né? Quer dizer, um presidente que foi eleito pela maioria das pessoas, que possivelmente acreditam na postura dele, ou em determinado momento achava que o Brasil precisava de alguém como ele, né? Então nós temos aí um governo apoiado basicamente em militares, né? Quer dizer, temos mais militares no governo que durante a época da ditadura, né? Quer dizer, os postos-chave do governo estão nas mãos de generais, né? E ao lado desses generais nós temos essa cultura também evangélica, né? Ligada à religião, ao fundamentalismo religioso, que é mais grave, né? Então, dentro desse contexto todos, onde temos um governo também apoiado pelos grandes empresários nacionais, quer dizer, não é à toa que ele chegou ao poder apoiado pelo dinheiro dos grandes empresários, né, para fazer uma política que, no fundamental, está sendo feita, que é a política do desmanche do trabalhismo, do sindicalismo, etc. Tudo. Nesse contexto todo, que é um contexto terrível, né, e não é um contexto apenas brasileiro, é um contexto internacional, quer dizer, dessa nova política, né, onde o capitalismo adquire essa face bem mais violenta, né, que é essa fase do financeira, né, esse caráter financista que o capitalismo assumiu. Dentro de todo esse contexto, Margarete, eu vejo a tua preocupação com a questão da cultura. Até que ponto um posicionamento cultural vai interferir nesse processo, que é um processo total de tomada de poder no país? Até onde a nossa resistência cultural vai interferir na continuidade de um governo proto-fascista, né, como é o governo do Bolsonaro? Quer dizer, a resistência cultural nos ajuda a em algum momento, pensarmos em voltar a algum governo um pouco mais democrático? Como é que tu enxerga isso? Durante a campanha, ele dizia o que era a favor da tortura. Sim. Ele era a favor da ditadura. Aquele famoso depoimento dele no impeachment da Dilma, né? Onde ele saudou aquele talvez o único torturador oficialmente reconhecido no Brasil, que é o coronel Brilhante Ustra, né? Que é reconhecido pela Comissão de Direito como torturador. A cara dentária prejudicada, até hoje ela tem problemas, né? Sim, ele foi um dente, perdeu tudo. Bem, as pessoas votaram, se identificaram, acho que é uma onda que acontece em nível internacional, quando votam no Trump ou quando votam naquele da Hungria, que eu esqueci o nome, também. Aquele na Itália também, né? Na Itália, o Berlusconi antes, Sim, né, uma Berlusconi. pessoa, um fanfarrão, um idiota, tipo Trump, assim, mais. Então, que havia essa onda ultradireita internacional, e chegou aqui no Brasil, e aquilo que tu falaste de determinadas religiões que estão na periferia da cidade, que as pessoas não têm nada, porque, por exemplo, Porto Alegre tinha toda a organização do orçamento participativo em toda a cidade. Eles não têm nada, eles estão nas mãos do tráfico de drogas e sob interferência ainda da igreja.
e essas pessoas acreditam neles. Pois um deles até estava oferecendo a cura para o coronavírus agora, né? Quem fosse lá na igreja rezar. Esse pastor está sendo chamado, né? Está sendo chamado pelo Ministério Público para depor. Então, votaram nele. E a ultradireita neoliberal, eles querem cada vez serem mais ricos, e para eles serem mais ricos, tem que ter cada vez pessoas mais pobres. A renda não pode ser dividida nunca. Então, a primeira coisa que ele faz é acabar com os programas sociais, né? Então, o SUS diminuiu, Bolsa Saúde, todas as bolsas na universidade. Colocou o orçamento da universidade foi prejudicado. Então, é contra a cultura, é contra a educação, não quer que as pessoas sintam, pensem, reflitam, queiram mudar essa realidade, né? As pessoas têm que ser soldadinhos, aumenta as escolas militares nos estados em que já está. Isso começa desde cedo. Esse é o modelo hitleriano, né? É doutrinação, exatamente. É doutrinação. Então, eu acho que tudo que o Hitler fazia, as pessoas, né? Eles seguem e não tem vergonha de seguir, né? Aquele secretário de Cultura, que seria o ministro Roberto Alvim, ele fez todo um cenário, né? Um cenário imitando Goebbels, eu acho, né? Sim. Que dizia que ouço falar em cultura, eu já ponho a mão no revólver, numa arma, quando eu ouço. Então, a situação é a mais difícil possível. O que nós fazemos, assim, eu pertenço à executiva do meu partido, porque estou com 68 anos e eu não consigo ficar assim sem fazer alguma coisa, não quero mais concorrer, não concorro mais. A gente tem todo um programa, assim, primeiro de fazer frente amplas, né? Em todo o Brasil, em Rio de Janeiro, nós estamos apoiando Marcelo Freixo e a vice é a Benedita, que é o maior quadro do PT lá. Aqui também é difícil com o pessoal não quer, já colocou, em plena discussão, já colocou a Fernanda, mas nós queremos continuar conversando com o pessoal. Lá na Câmara de Vereadores, são 4 vereadores do PT apenas, já tivemos 14, e o pessoal são 3. Então, essa é a oposição. E eles trabalham muito bem juntos, com o Robertinho, com o professor Alex. Eu chamo o Robertinho, que eu conheci bem pequenininho. Sei, meu amigo, Roberto Robaina. E a Kelly, eu acho, né, que é a terceira. E lá eles conversam muito com as demais bancadas. A nossa bancada é da oposição, e é mínima, não consegue mudar nada. Então, já vem muitos do PDT, já vem alguns do PSB. Não para formar chapa. A ideia agora é estarmos juntos no segundo turno. Em todas as cidades do Brasil, eles estão apostando que eles precisam ganhar, porque a próxima é a de presidente e de governador. 22, né? Então, nós estamos querendo fazer frente amplas e trabalhar com todos. Aqui em Porto Alegre, ainda não anunciamos oficialmente, mas todo mundo já sabe que a nossa candidata é a Manuela Dávila. O PT é o maior partido de oposição aqui, mais bem estruturado, tem mais filiados, e o PCdoB é um partido pequeno, mas nós reconhecemos na Manuela Dávila uma figura que merece agora ter o nosso apoio. Eu trabalhei com ela na Câmara, ela tinha 21 anos, eu acho, e a extrema-direita agredia uma menina de 21 anos. Sim. Como estão agredindo agora a Gleisi, né? E eu a defendia. Quase física, poucas vezes, e ela assim, agradece muito, né, que eu estava do lado dela, porque eu já via que ela tinha algo mais, né? Ela sempre foi na frente de todos, desde novinha. Achamos que ela é uma grande, a gente vai apostar tudo nisso, e que no segundo turno a gente consiga ficar junto, se alguém for. Margarete, eu tenho conversado e converso desse pessoal do PT, eu converso especialmente com o Tarso, que eu considero assim... Tarso Genro, considero a liderança mais inteligente e culta do PT, eu não sei, pouco o Tarso escreveu uma carta aí que causou celeuma aqui no Estado, né? Mas, independente disso, o que me preocupa, Margarete, isso que era importante ouvir uma opinião tua, é até que ponto o foco nessa questão eleitoral, que é exatamente uma questão eleitoral, obscurece a grande luta pela mudança das estruturas sociais do país. Quer dizer, será que ao apostar apenas
no processo eleitoral, e o PT sempre, no meu modo de ver, sempre foi criticável por isso, por enxergar apenas o contexto eleitoral e, em função dele, fazer as alianças mais espúrias do mundo, né? Aqui em Porto Alegre nunca fizemos aqui nenhuma aliança Porto Alegre espúria. nunca fez, né? São Paulo fez com o Lula e o Maluf, né? Fez no Brasil inteiro, os governos do Lula, apoiados, inclusive, pelo primeiro evangélico, né? Que foi na primeira eleição dele, quando ele colocou de vice-presidente o Alencar, que era ligado às igrejas, né? Se essa questão, quer dizer, pelo menos teoricamente, não obscurece a grande questão, que é a construção de um modelo social e econômico mais evoluído que o atual. Como é que tu enxerga isso aí de novo? Mas o PT não funciona só nas eleições. Não, sempre, tem uma vez por semana tem reunião da executiva, tendo ou não tendo eleições. A gente continua indo na periferia. É que o PT assim a crise econômica afeta todo mundo, né? Nós não estamos no poder, então se a gente está no poder, a gente usa toda essa estrutura para fazer um trabalho de base, precisa ter mexer. O que eu acho que o PT não fez em nível nacional, né? Fez também, mas não tanto. Aí é diferente. A diferença, vamos dizer... É muito grande, e eu não acho que culpa seja nossa. Assim, qualquer coisa que aconteça, mas o PT não fez isso. O que está acontecendo é um avanço ultraliberal no mundo, entendeu? E como o PT é o mais forte, é o que mais a direita bate, entendeu? Sim, isso é óbvio. É o que mais o bate, inimigo mais visível. E sobre o Tarso, além de tudo, é meu amigo, conheço ele desde Santa Maria, nós somos amigos. E ele é um grande quadro nacional, concordando ou discordando dele. Ele é o maior intelectual. Não é só do Rio Grande do Sul, Sim, eu acho que é todo o Brasil, é inegável, que né? consegue. E ele consegue se esforça, verbalizar, estuda verdade. e é corajoso, né? Ele apresenta suas ideias, que para mim são sempre bem-vindas. Sim, e ficamos nessa história, quer dizer, nós vamos fazer a campanha eleitoral. E porque... Mas a campanha eleitoral está no calendário, não somos nós que inventamos. Somos nós que vamos fugir Agora, dela. é uma maneira que nós temos de mudar a situação. Sim, mas via eleição. Mas quando tu faz uma aliança com o PCdoB, por exemplo, que no Brasil inteiro nunca significou um partido comunista, se você perguntar para a Manuela Dávila, imagino se ela é comunista, ela vai dizer que não é. Então, essa aliança com um partido que eu diria quase conservador, não indica que nós estamos esquecendo essa luta, que deve ser uma luta pela mudança das estruturas do país? Acha quase conservador o Flávio Dino, no Maranhão, conseguir pagar R$5.000 de básico para o professor e fazer concurso. O Flávio Dino é um governador do PCdoB. E é uma pessoa maravilhosa. Que teve em São Paulo apoiando aquele apresentador de televisão, ou pelo menos fazendo acordos com ele. Não. Como é que é o nome dele? Eu acho assim, tem que Como conversar com, não sei, o Ratinho? Não sei. Não. Esse que dá casa de presente para as pessoas, né? Aquele é do Rio, é o Luciano Huck. Luciano Huck, é da Rede Globo do Rio. Do Globo do Rio, São Paulo, não importa. Não está apoiando, ele está conversando. Tem que conversar com todos, não significa que a gente muda de ideologia. Tem que dialogar, né? Entendeu? De alguma maneira. Dizer não aqui é que a não Jussara vai... Coni e o Raul Carrion, que são as maiores pessoas do PCdoB, não são do PCdoB, são e acreditam e têm teoria e têm convicção. A Manuela conhece as ideias do PCdoB, é do PCdoB, só que tudo muda, os partidos, eles têm que mudar suas concepções, têm que se atualizar. Não, o Partido Comunista tem que estar baseado no marxismo, né? Na luta de classe. Pergunta para a Manuela o que ela acha da luta de classe. Ela sabe tudo se ela falar sobre isso. Só que ela atualiza para os jovens, ela quer compreender o mundo de hoje. Que aquela base ela é importante, mas ela muda também nos processos culturais, que muda a vida. Tem que se comunicar, certos valores são imutáveis, né? Quer dizer, certos valores são, mas a pessoa tem que ela mantém. São eles que separam as pessoas de um lado de outra. Por que ela vai estar no Partido Comunista se ela não acredita neles? Pois é, eu me pergunto isso. Tu está dizendo aqui agora. Eu fico feliz que eu ouço isso. Eu convivi com ela 4 anos, não sei, mais que 4 anos na Câmara. Que bom. E ela é esperta, é jovem. Então, tinha Venezuela e nós na Câmara, numa plenária normal.
E aí chega um vereador da direita e diz assim, ele nem se deu conta, eu acho que era o Chaves, nós vamos receber uma delegação da Venezuela. E daí eu nem dei bola, assim, eu também, na minha cabeça, não me antenei. É a turma do Chaves, ela nos disse. Eles chegaram todos de vermelho, aí toda a esquerda foi lá fazer foto com eles. Ela é muito... Sim, ela é muito articulada. Hoje ela está em Barcelona, conversando com a Ada Colau. Barcelona tem também aquela... primeiro lugar, em relação à Espanha, não se julgam espanhóis, né? Eles sempre querem se separar. E os catalães, então, eles têm o Podemos e tem o PSOE, que o PSOE seria, digamos, o PT, o mais próximo, que já é um partido de esquerda que já teve no governo da Espanha, e ela está conversando com a Ada Colau, foi a Madrid, e agora a Ada Colau vem a Porto Alegre. Aliás, esses governos de esquerda esses governos de esquerda na Europa, principalmente na Espanha e aqui na América também, estão sendo varridos, né, por essa onda conservadora, porque né? Os meios de comunicação fazem a cabeça. Vocês imaginem que o Lula foi a Paris e não saiu nada no Jornal Nacional. Na Globo não saiu nada. Ontem saiu no Correio do Povo um pedacinho às 0 horas. Acredito que não saiu nada. É fingindo que não acontece as coisas. Né? A maioria das pessoas não se dão conta. Mas vamos falar um pouquinho sobre a tele. Falar sobre... Eu só, antes de tu falar sobre a tele, eu só queria fazer uma ressalva que tu disse. Que tu é uma pessoa tão inteligente e bem informada. Então, eu não gosto quando tu... Não gosto. Eu fico impressionado quando tu diz assim, ela é jovem. Preconceito, né? Quer dizer, não é pelo... É jovem, a Manuela é jovem. Por que preconceito? Claro, porque qual é o valor dela em ser jovem? É uma circunstância da vida. Não é valor, Eu ouço muito dizendo da Manuela é jovem. Precisamos de pensamento jovem. Por quê? Eu acho porque os jovens têm menos tempo de leitura, menos tempo de informação. Eles têm um ímpeto que ajuda a renovar. Quando nós éramos jovens, nós éramos bastante rebeldes, né? Eu continuo rebelde, muito rebelde. A geração rebelde do que nunca. Mais rebelde, é verdade. Eu tenho certeza. Não, eu estou de maio de 68 mudou o mundo. O mundo não se transformou no mundo socialista, mas ficou mais democrático, mudou nos costumes, começou a enxergar a ecologia, começou a enxergar o feminismo. A liberdade sexual. A liberdade sexual, tinha pílula. Feminismo. Né? O feminismo foi. Mas muitos morreram. E quem morreram? Os jovens. Teve um massacre no México, na época que mataram 70 e tantos estudantes. Quem é que vai para as ruas? Estudantes. Eu vou para as ruas também, mas aquele ímpeto que o jovem tem, a pessoa mais velha já vai, mas já fica meio de lado. Assim, A pessoa organiza, aproveita. Eu acho que é uma qualidade ela ser jovem hoje. Que bom que ela é jovem e que tem mais capacidade, mais energia. Mais energia e menos conhecimento, porque tu aproveita a vida. Nós que somos mais velhos, um pouco, tu muito menos do que eu, e a Lúcia muito menos ainda, mas nós aproveitamos o tempo de vida para ler, para se informar, para ir ao cinema. Sim. Então, obviamente, nós temos mais condições do que os jovens, mas a gente porque temos mais informação. Tem que haver as duas mas coisas. É todo mundo junto, está integrado, não pode é uma integração. Não é uma questão física, é uma questão intelectual. Quer dizer, mas não é muitos são jovens e têm conhecimento. O Tarso Genro, quando tinha 20 anos, escrevia sobre qualquer coisa. Hoje ele sabe muito mais do que ele tinha 20 anos. Aliás, é um belo exemplo, né? Com certeza. O Tarso hoje sabe muito mais e muito mais. Mas o que ele dizia lá em Santa Maria, ninguém dizia, entende? Ele continua dizendo. Claro, mas melhorou bastante. Jovens. Hoje ele já leu Zizek, ele já leu vários outros escritores que ele gosta tanto de citar, né? Aliás, ele é um grande citador de escritores. Eu tenho que ler o Zizek. Porque ele tem uma honestidade intelectual, né? Que ele cita para dizer, não foi uma descoberta dele, né? Tá ele cita a referência, né? Onde ele se inspirou. Mas eu queria fazer uma provocação para ti. Aliás, eu gosto de fazer provocações. Ele adora, é o que ele mais gosta. Essas questões identitárias, né? Que para mim não tem esse significado que tu acabaste de dar aí, por exemplo, das lutas feministas, das lutas ecológicas, das lutas, né? Contra o racismo também. Elas são perfeitamente compatíveis dentro do sistema capitalista. São perfeitamente compatíveis, são aceitas e divulgadas em qualquer governo capitalista do mundo, na França, na Inglaterra, na Alemanha. A defesa dos direitos da mulher, que são válidos, são verdadeiros, são reais,
Mas não são propostas socialistas, por exemplo. Não há feminismo sem socialismo. Então, agora tu me disseste. Então, eu concordo inteiramente contigo. Então, por que não lutar pelo socialismo? Mas nós estamos lutando. Aquilo que é possível. Tá bem. Mas a revolução... Tu quer pegar em armas, então? Mas não é pegar em armas. Não, tu está propondo uma... colocar para as pessoas o objetivo. Não estou pensando... Talvez tenha que pegar em armas, não é essa a questão. A questão é o seguinte, qual o objetivo nós colocamos para as pessoas? Melhorar as condições, umas migalhas, como foram dadas durante os governos do Lula para as pessoas? Não são migalhas, não são. Claro. Acesso à universidade não é migalha, muda a vida das pessoas. Muda a vida das pessoas ter acesso à universidade. Os governos do PT continuaram financiando as universidades particulares. Só 14 anos. Mas financiaram só 14 anos é muito não tempo. É nada. Não. É a República de Weimar. Continuaram financiando as universidades particulares, dando acesso às universidades públicas a meia dúzia de pessoas. Ótimo, aquela meia dúzia, para aquela meia dúzia. Mas não para a população geral, não para os negros como um todo, mas sim para alguns. Os negros como um todo. E quando o Lula saiu do governo, ele disse, nunca os bancos ganharam tantos como agora. Com certeza. Pois é. Então, é esse que é o problema. Agora, se não tivesse feito essas alianças, já teriam tirado o Lula como tiraram a Dilma, entendeu? Nós não continuaríamos no governo. É que tem que fazer um jogo, né? Uma conversa. 14 anos de governo e bastou meia dúzia de pessoas na Câmara para expulsar a Dilma, que, aliás, fez um governo péssimo, segundo governo, cheio de alianças. Então é culpa do PT, parece a turma da Rádio Gaúcha falando. Se tu tem o poder... Se tu tem o poder na mão, é para usar. Quando der o poder para o Lula, deu para o Tarso Genro fazendo discurso sobre o republicanismo. Tu tem o poder, usa o poder. O Tarso Genro participou do governo Lula e concordava com as políticas. Eu concordo com os dois. Eu já disse para ele isso. Já disse para ele isso. Que disseste para ele? Esse republicanismo de dizer que não como é que é não transformar a Polícia Federal na Justiça em órgãos do partido? Existe uma realidade que o marxismo... Perderam a ocasião de usar o poder. O marxismo diz que tem que reconsiderar a realidade, né? A conjuntura, como é que tu te move, tem com inteligência. Com inteligência que, às vezes, nem é dita, né? Pois é, mas fizeram acordos com o diabo e o diabo é muito mais forte, né? O diabo tem muito mais poder, é muito mais maligno, né? Mas tu acreditas no diabo? Eu trabalhei em todos os governos da administração popular em Porto Alegre. Nunca teve um centavo de desvio nos nossos governos. Nunca ganhamos um centavo do governo federal e a cidade mudou, né? Porque eu era secretária da Cultura, a gente tinha Porto Alegre em Buenos Aires, Porto Alegre em Montevidéu. Aí o ministro Francisco Vefort chamou todos os secretários das capitais. O que queriam? Eu disse, tem esse projeto, a gente queria um apoio do governo federal. Não, Porto Alegre não precisa, é a melhor cidade do Brasil. Foi do PT no início, lembra? Não era mais, quando foi aqui já era um inimigo, porque quem é da esquerda e vai para a direita vira o maior inimigo, entendeu? Então, a gente não tinha nada. Então, aqui foi feito muita coisa. Claro, foram os melhores governos de Porto Alegre. Tenho certeza. E no estado, na prefeitura e no governo. Não foi de uma pessoa só, né? Foi do Olívio, do Tarso, do Raul e do Verle. Sim, mas eram governos praticamente governos de puros, né? Quais as alianças feitas com puros? As alianças nunca foi feita aliança com o PDS, com o DEM, com o PMDB, né? Aliás, esses partidos sempre foram oposição aos governos populares aqui em Porto Alegre e no governo, né? Eles queriam nem nós, muito menos nós. Isso aí não existe para nós. O governo Olívio... Agora, para ganhar nacionalmente, precisa em algumas situações. O governo do Olívio se elegeu governador com apoio do PDT, mas em seguida o PDT rompeu e virou inimigo do PT, né? Lembra, né? Com aquela comissão na Assembleia. Eu nunca trabalhei no governo do Estado, só trabalhei no governo municipal. Mas foi uma pena isso. Bom, mas tu queria falar outro assunto aí, né? Não, sobre os equipamentos culturais. Fala que é importante esse teu trabalho, hein? Estou falando demais. Não, por favor, tu é a nossa convidada. A convidada é para falar, exatamente. O ateliê é livre, tu quer falar? Não, quero falar de todos, né? Então fala. Os equipamentos culturais numa cidade são fundamentais, são 7 que existem em Porto Alegre. Quando a gente trabalhava com cultura, a primeira constatação, junto com o Pila, é que todos os equipamentos estavam no centro da cidade, né? Por isso a gente fez projeto de descentralização fora, mas não para isolá-los e ter tudo lá. Eles
vinham para cá, nós ia para lá, etc. Um grupo ia para outro grupo, outro Então, Porto Alegre em Cena acontecia no Teatro São Pedro, no outro dia no Estado Maior da Restinga, no outro dia na Lomba do Pinheiro, o mesmo espetáculo. Mas, então, os equipamentos são bens culturais, porque o patrimônio, mesmo construído em outros governos, pela burguesia, por isso, por aquilo, é um bem material e imaterial da cidade. É um bem material, porque ele existe com sua compreensão física, mas ele existe espiritualmente também para as pessoas. Tem significado, né? Sim, tem sim. significado para cada um. Bem, o Ateliê Livre é o seguinte, havia no Instituto de Artes uma concepção bastante acadêmica das artes, como havia no mundo todo. Em São Paulo lançaram a Semana de 22, né? E lá mudou bastante. E aqui diziam que permanecia com aqueles padrões mais clássicos, etc. E o Iberê Camargo já era bem novo, ele era funcionário da Secretaria de Obras, fazia o desenho dos não sabia isso. Aí ele conseguiu uma bolsa, foi estudar na França, volta da França, né? Imagina, aprendeu muito, trabalhou com pessoas maravilhosas. O Danúbio também foi, muitos foram, mas ele era um gênio. Então, ele voltou e começou a queimar e a falar mal. O marasmo na província. O marasmo da província. Porto Alegre é um marasmo. Aí, se a Ivete estivesse aqui, ela lembraria, eu acho. Chamaram um debate no Teatro da Equipe. Sim. E o mediador era o Osterman, nesse debate. E daí ele fez altas. Se tivesse lá, não? Não. Eu tive. Eu sou testemunho ocular desse evento. Que bom. Eu vim para Porto Alegre em 74, me formei em 73 em Santa Maria, eu estudava em Santa Maria. E nasci em Iraí, no interior. Isso foi antes de 64, né? Foi antes, eu não sei bem. Não, mas os primeiros anos de 60. Aí fizeram um desafio para ele, então, que ele fosse debater. Daí tinha uma senhora que trabalhava com o professor Carlos de Brito Velho, Carlos de Brito Velho, que era o secretário de Educação na época. Não era uma pessoa de esquerda, mas era um alto intelectual, filósofo, né? Um filósofo. Ele até meio parente da minha mãe, bem que compreendia o poder da arte, a importância da arte. E ele pediu para uma assessora dele, a senhora Estelita Cunha Knevitz, que é tia da Adriana Calcanhoto, só para situar. Da cantora. E ela levantou e disse, se eles quisessem, a prefeitura colocava nos altos dos abrigos dos bondes um lugar onde eles pudessem se encontrar. E daí o Iberê aceitou, e tinha o Carlos Scarinci, não sei se tu te lembra, um professor de estética, história da arte, esse sim foi meu professor em Santa Maria, ele morava lá. E aí tinham esses encontros com o Iberê, e o Iberê dizia, quem quiser pintar, pinta, quem quiser conversar, conversa. Iberê e os carretéis. E aí ficaram 3 meses trabalhando. Aí o Iberê, claro, cansou, queria voltar para o Rio, e aí disse que se quisessem continuar, poderiam. E aí o Chico Stocking, era apenas isso, né? Assumiu a direção. Então, daí ele foi para vários lugares, o ateliê era uma coisa assim, uma coisa super espontânea, alternativa. Eles tinham mesa de bilhar, às vezes ficavam jogando. Era um lugar cultural para discutir, para pintar, para fazer. Então, ele cresceu naturalmente. E daí o prefeito Guilherme Vilela, ele construiu o Centro Municipal de Cultura ali na Ilhota, né, que era onde o Lupicínio morava. E depois o Colares deu um nome muito bem dado, Centro Cultural Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues, hoje se chama assim. E lá, então, ele colocou, na época, foi fantástico, eu acho, um espaço para o ateliê de aulas enorme. A sala Álvaro Moreira, menor, assim, para umas 90, 100 pessoas, para música ou teatro. O Teatro Renascença, com 300 e tantos lugares, e a Biblioteca Municipal Josué Guimarães. E então, aí se transformou numa escola livre, como um ateliê livre, se inscrevia e tinha os instrutores de artes. Não tinha concurso na época, não condeno isso. Eles ganhavam, não sei como é que eles foram efetivados, ganhavam um pouco. Aí, quando nós assumimos, a metade já tinha morrido, ou estava aposentado,
E daí eu criei o primeiro concurso para 19 e 19 para toda a SMC, que não tinha nenhum. Eu não sabia disso quando eu assumi. Aí eu disse, está faltando. Aí liguei para a administração, preciso chamar outras pessoas do concurso. Não tem quadro, não tinha nem. Então, precisamos criar os quadros da SMC. O que acontece? O trabalho do ateliê. Aí nós fizemos, nos 30 anos, eu era a coordenadora de artes e convidei a Vera Pelim para ser a diretora do Ateliê Livre. Fizemos um livro contando a história do ateliê, por isso que eu mesma, a gente era muito ingênuo assim, para não gastar. Eu fui lá em Torres entrevistar o professor no carro da Estelita, imagina. E deu outro partido, tudo, outra convicção, e ele foi maravilhoso. Então, é uma coisa assim, muito importante. Tem vários artistas que vêm do Ateliê Livre, como o Danúbio Gonçalves, Paulo Porcela, o Firro foi um grande gravador e pintor. Teu tio, né, também, eu acho. O Léo Dexheimer. Léo Dexheimer. Tio dela, né? Então, estão todos aqui, a Zorávia Bettiol. Conforme tu vai vendo, né, tu te dá conta. E agora, o que aconteceu? Nesse governo, assim, os equipamentos culturais, como qualquer órgão de cultura, as pessoas vão ficando velhas, vão se aposentando ou vão morrendo. Só sobra 6 instrutores de arte do ateliê. E eles não repuseram ninguém. O cargo está criado, tinha que chamar outro concurso. Em vez disso, não ele chamaram, quer fazer o quê? E foram diminuindo, tiraram toda a potência, e aí fazem cursos extras, chamam alguém para ir lá dar aula, o que é saudável, eu acho, para não ficar sempre os mesmos. Nós também tínhamos. Então, nós tínhamos 1.000 alunos no Ateliê Livre quando eu saí. 1.000 alunos. E agora não sei quanto tem. Tem 6 professores só. O que o Júnior quer fazer no ateliê? Então, foi diminuindo, não tem mais nada. Não tem nem computador. É um caos. Assim. O Centro Municipal de Cultura é todo sujo, sem manutenção, sem conservação. Ninguém conversa com eles. Então, não tem um secretário que chama eles, olha, nós temos esse plano, queremos entregar o ateliê para iniciativa privada, etc. Os professores não sabem nada. Mesmo o caso da Cinemateca Capitólio, que ao contrário, funciona super bem. Funciona muito bem. Funciona muito bem, porque, primeiro, teve apoio da Petrobras Cultural, que foi o único apoio que eu consegui quando era secretária da Cultura, porque eu sou péssima para pedir apoio, eu não tenho esse jeito. Mas consegui, e era porque era nosso governo também. E eles fazem projetos, entram em editais, então eles conseguem alguma coisa. Tem uns 4 ou 5 funcionários lá. A comunidade adora Cinemateca. Eu adoro. E a comunidade tem a AMICA, né, que é a Associação dos Amigos, e eles ajudam, entende? Então, está maravilhoso. A Pinacoteca Rubem Berta é outra. Ela fica ali na Borges, numa esquina assim, na frente do Palácio, por ali. Quando nós tinha o projeto Monumenta, que era do BID, e era tocado pelo governo federal, a fundo perdido, para todas as cidades do Brasil que quisessem se inscrever para preservar o patrimônio. Não precisava ser prédio público, poderia ser prédio privado, mas tinha que oferecer uma possibilidade de autossustentação depois, né? Tá certo isso. E daí nós fizemos o projeto, foi o último ato meu. O velho me convidou para ir a Brasília, ele mais o secretário de Planejamento, e assinamos no governo do Fernando Henrique Cardoso. E daí havia os quadros, 2 pinacotecas que estavam nos porões da prefeitura, quando eu assumi a coordenação ainda de arte, e a Jane Cravo Souza foi lá, estavam assim, em caixões, com cocô de rato, barata. E aí a Blanca Brites, uma grande professora formada na Sorbonne, hoje ela está no Instituto de Artes, ela catalogou peça a peça, assim, limpar, medir, procurar a identificação, o que era, a técnica, etc. E fizemos o primeiro catálogo e restauramos 10 quadros por ano.
deu 100 quadros restaurados. Então, daí não tinha onde ficar. Aí nós fizemos um acordo com o Margs, elas ficaram lá na reserva técnica do Margs, a prefeitura, como é que chama, quando climatizou, tinha que climatizar o espaço com tudo adequado, e daí, quando veio essa proposta do projeto Monumenta, até uma funcionária me disse, vão colocar um espaço para as pinacotecas, né, um espaço adequado. E tinha uma casa do Exército ali. Eu acho que era difícil a desapropriação do Exército, mas foi o último. Eu saí e logo no outro ano acabou o governo do Velho. Então, eu fiquei muito triste, porque eram umas 12 obras, a Praça da Alfândega estava no meio, o Portão do Cais, eu não me lembro mais todas, e só essa que não aconteceu, isso não vai mais acontecer, até que o Fortunati conseguiu restaurar tudo. Que também foi do PT, né? Foi, mas ele continua sendo meu amigo. Esse aí não virou inimigo, né? E foi muito ético, porque ele me chamou eu e o Raul na inauguração, e daí ele botou o meu nome na placa. Porque ele sabia, né, que tinha sido a gente. Eu não sei se está o nome do Raul. Então, foi reinaugurado. Agora, eles querem acabar com a Pinacoteca, querem acabar com o Ateliê Livre. Acabar significa pegar 5 milhões... o Ateliê e o Cinemateca, 5 milhões e dar metade para a Pinacoteca e a metade para o Ateliê. E não tem 1 centavo hoje. Então, por que não dão esse dinheiro para manter o Ateliê e para manter a Pinacoteca? E a Cinemateca, nem sei mais quanto é, também a mesma coisa. O dinheiro que a prefeitura não coloca vai ter agora para dar para uma fundação. Quer dizer que o empresário vai ganhar o dinheiro para fazer o quê, né? Para trabalhar com o público, né? Dinheiro público, e vai cobrar e vai ganhar muitas vezes. Então, eu acho que hoje vai ter. Às 14 horas, daqui eu vou para lá, na Câmara de Vereadores, vai ter um evento. Um evento, quer dizer, uma tribuna popular para o Ateliê Livre, puxado pelo Adelito Cel, por toda a oposição. Eu vi a chamada. E de lá eles vão caminhando até o Centro Municipal de Cultura. Eu vi a chamada. Margarete, estamos, infelizmente, chegando ao final. Chegamos ao final do programa, nós pena. Vamos convidar de novo para continuar falando. Sim, porque tem vários outros assuntos, né? Tanta Agora coisa. com a Regina Duarte como ministra. Tudo vai melhorar. Esse é o meu texto. Eu não te dou porque eu não tenho outro. Eu quero agradecer muito. Acho que o programa de vocês é muito bom. E é muito importante que chegue eu acho importante. Qual é a audiência, se você sabe? Qual é? A audiência eu não sei, sinceramente. A audiência desse tipo de programa não é audiência, né? É o número de cliques, né? Acessos, né? Ele é apresentado hoje e apresentado de mais novo duas em vezes, né? Amanhã, mais duas vezes. Se eu não estiver enganada, sexta-feira e... Depois eu vejo direitinho para ti a forma de chegar ali. A moça que sabe, a nossa... Eu também, a gente se atrapalha. A observadora plena, a gente se atrapalha. Preciso de uma filha, se tiver uma neta menor, vai saber. Vai saber. Que a minha de 2 anos vai saber tudo. Tudo. Ela sabe tudo. Lúcia, encerra aí, agradece. Então tá, então... Agradecemos eu quero aqui. Ouvir poemas da Lúcia. Pois eu quero ver se um dia eu trago os meus poemas. Então, eu quero agradecer a presença da Margarete Moraes, né? A presença do meu colega Marino Boeira. E encerramos mais um programa Hipotenusa Cultural. E até a semana que vem, né? Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.